Primeiro o Eliseu, depois o Gustavo. Primeiro o Rômulo, depois o Rafa. Milton, depois Camila. Lucas, depois Cecília. Gente, só perguntando de novo, vocês conseguem me ouvir tranquilo? Tá meio abafado? Ok, melhorou agora? Piorou? Eu vou ficar assim, tá bom? Então, ok. É só muito orgulho de estar aqui. Eu acho que é tipo meu terceiro break open. Então vamos lá, né, gente? Eu vou só colocar o Debate Keeper aqui. Muito orgulho de estar nessa sala. É... ui, acho que eu não vou botar pra gravar, não. Vai, não. Um pouco anticlimático. Vamos lá. Inicia meu discurso em 3, 2, mês, a gente tem que fazer primeiro um contexto da Argentina naquela época que surgiu o peronismo. O peronismo ele foi fundado por João Domingues Perón e é um dos movimentos políticos mais influentes da Argentina e principalmente sobre como as políticas ali impactaram a Argentina e seu povo. E eu já vou conceder a oposições aqui que realmente o peronismo ele teve muitas progressões de direitos trabalhistas e direitos sociais para a Argentina. Eu não vou trazer de vocês, realmente, ele foi muito importante para isso. Vamos agora pegar o contexto. Em 1940, a Argentina estava tentando se encontrar sua independência financeira após muito tempo dependendo de exportações agrícolas, tanto de carne como de café, se não me engano. O peronismo ele avança como uma tentativa de modernizar a economia, industrializar e fortalecer uma estrutura econômica que não estava tão bem assim, principalmente naquela época que tinha Guerra Mundial e tinha Guerra Fria, principalmente. Você também tinha problemas estruturais, como a falta de uma indústria forte, competitiva, que foram exacerbados pelo esse movimento, e eu acho que oposições vão ter que dar isso para mim, tá? O peronismo, através de suas tentativas falhas de modernização e industrialização, acabaram quebrando muito a parte da nacionalização da Argentina e principalmente piorando e perdurando problemas que se encontram até os dias de hoje, como o déficit fiscal e principalmente uma política fiscal que é tipo bem desatualizada até hoje. Também é um problema do Brasil, mas vamos falar da Argentina. O contexto global também de guerra mundial e Guerra Fria também impactou muito sobre como a Argentina se posicionava nesse contexto, principalmente quando você tem a ascensão de um líder extremamente carismático e, infelizmente, populista. Argumento 1. As políticas econômicas são temas centrais de crítica ao peronismo, e é por isso que eu vou me aprofundar delas. Ele é caracterizado, as políticas econômicas do peronismo são caracterizadas por uma forte intervenção estatal e ênfase na proteção da indústria nacional que tinha e precisava naquela época. Isso aconteceu principalmente, foi uma piora, principalmente quando você tem em relação aos gastos públicos e uma criação de uma dívida externa. Com o objetivo de financiar obras de infraestrutura e programas sociais que foram importantes nessa época e realmente avançaram certos problemas que estavam tendo na sociedade argentina nesse momento, embora tenha sim dado resultado imediato, aumentou uma dívida externa, principalmente de forma significativa, porque agora você tinha um gasto público muito grande que estava a todo momento tentando compensar essa falta de industrialização, tentando colocar uma indústria agora forte, que antes você estava tirando do nada, e agora principalmente tentando aumentar a arrecadação. Só que o problema da Argentina naquele momento, principalmente o problema do peronismo, é que ele continuava gastando muito e ele não conseguia aumentar a arrecadação principal. Então você tinha um governo que tinha um ciclo de
de endividamento. Você tinha aumento da dívida externa, principalmente, e agora você também tinha um aumento da inflação, porque o governo ele não conseguia pagar mais as suas dívidas, principalmente porque ele estava gastando muito, criando uma dependência entre a população e o governo tentando aumentar os programas sociais, como aconteceu no Brasil, mais ou menos. Você tem esse aumento da dívida externa de forma significativa e começou a se endividar quando o crescimento a qualquer custo. E isso é uma política monetária que foi adotada durante o peronismo, que independente de como estavam sendo as coisas, eles precisavam crescer e proteger a indústria nacional a todo momento. Então eles estavam tentando ingestar a todo momento uma industrialização forçada que muitas vezes não foi acompanhada e principalmente porque não foi acompanhada com uma política fiscal eficiente e necessária, ele não conseguiu acompanhar os déficits que estavam sendo criados, principalmente naquele momento, gastando sem aumentar a arrecadação, enfrentando diversos déficits fiscais, criando sim um ciclo de endividamento e inflação que persiste até os dias de hoje, porque primeiro, a industrialização não foi muito feita e segundo, um problema da industrialização foi porque ele também fez uma nacionalização das indústrias. Você tinha antes, agora uma indústria que era dependente somente da exportação e agora você nacionalizou setores chaves da economia, como petróleo e telecomunicações. O problema disso foi que isso criou ainda maior, uma dependência ainda maior do Estado, em que agora esses setores eles não tinham como competir entre si, porque todas as empresas que estavam lá dentro eram nacionais. Então não tinha como ter uma competitividade eficiente e necessariamente criou ainda mais um buraco nas arrecadações e criou necessariamente um déficit de competitividade que impedia com que essas indústrias elas necessariamente conseguissem se promover e conseguissem necessariamente arrecadar mais, nacionalizando setores chaves da economia, como petróleo, telecomunicações, etc. E foram gerados de maneira muito eficiente, ineficiente, principalmente porque eles colocavam essas indústrias carismáticas que colocavam, tipo, sei lá, um aumento do clientelismo político, que eu vou falar isso no meu segundo argumento. Essas indústrias elas foram geridas de maneira muito eficiente e sem concorrência, tornando-se assim um fardo para o Estado e quebrou as pernas do desenvolvimento argentino por muito tempo e que perdura até os dias de hoje. Primeiro, porque a política fiscal não foi implantada de maneira correta, o que quebrou principalmente a Argentina naquela época, mas também se foi exacerbado ainda mais quando você teve as crises financeiras que foram prolongadas e que persistiram na Argentina, que principalmente afetaram as políticas sociais que foram criadas com o intuito de fazer uma dependência e ter um avanço melhor dos direitos trabalhistas, etc. Eu vou considerar para vocês que se teve, mas justamente com esse meu segundo argumento. Mas vamos lá. Vai, Cecília. A Argentina foi uma colônia exploratória que passou por um período de ditadura e várias instabilidades no governo democrático. Você acredita mesmo que faz mais mal do que bem só porque eles tiveram uma estabilidade econômica prevista em todos os países da América Latina e não todos Pronto, eu vou falar sobre como isso gerou também instabilidade política e divisão social na sociedade argentina até os dias de hoje. A gente está me engajando com esse ponto aí. Primeiro, divisões sociais e políticas. Você teve essa criação de programas sociais que gerou uma dependência maior da sociedade com o Estado e principalmente com um clash principal entre benefícios sociais e essa dependência, que passaram tipo, passaram a visão para o Estado e para a população que eles precisavam depender cada vez mais do Estado. Isso gerou, principalmente naquela época, um aumento de clientelismo político, e que qualquer político, para se eleger, ele tinha que promover cada vez mais incentivos fiscais, incentivos à população, para que ele conseguisse ser eleito. Isso gerou um ciclo de programação de elementos, ciclo de programação de uma política clientelista, uma política populista, para que os políticos eles começassem a se eleger. Então, para eu conseguir me eleger, eu preciso necessariamente adotar políticas populistas. Isso fazia com que, primeiro, a população ela só votasse em políticos populistas, gerando instabilidade política, e segundo, isso se engaja principalmente sobre como a figura do próprio Juan ele era. Ele era uma figura carismática e polarizadora. E suas políticas autoritárias, que foram autoritárias porque criou uma repressão com o movimento e a criação da narrativa de nós contra eles, em que ele reprimia ativamente quem era contra ele, os antiperonistas, e isso criou um movimento populista com uma forte divisão nós com esses. Isso gerou uma forte oposição e que não era tão beneficiária assim. E essa forte oposição, ela foi encontrada de forma extremamente oprimida, porque primeiro você utilizava do aparelho estatal para gerar ainda mais instabilidade política e gerar ainda mais uma perseguição dos seus oponentes políticos naquela época, e segundo, você gera uma instabilidade política que prejudicou a capacidade da Argentina até os dias de hoje de governar de forma coesa ao longo das décadas seguintes, porque agora se formou essa visão na sociedade da Argentina que para necessariamente você ser ascendido, você tinha que ser peronista ou você não tinha que ser peronista. Bottom line, a Argentina continua a lutar com os legados desse período, tentando encontrar o equilíbrio entre uma promoção do bem-estar e uma gestão eficiente e evoluída de uma maneira mais eficiente e sustentável. Muito orgulho em me opor ao peronismo.
Oi, peraí. Tô morrendo aqui. Tá me ouvindo, né? Show, né? Ok. Peraí, só botar um cronômetro rápido. Vou começar meu discurso. Assim, apoie, por favor, coloca na mãozinha, não vejo o chat. Beleza. Vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Vou começar a trazer algumas mais definições que servem de forma útil para o nosso caso. O peronismo ele afeta as suas pessoas em cultura diária, forma um ideal político perfeito na figura de João Perón, vai sentimentos de nostalgia e também contribui para formar uma comunidade argentina mais popular. Se a gente for fazer um paralelo, se assemelha com outros movimentos populistas na América Latina, como no Peru, Colômbia e Chile. Tem ideais conservadores, mas foca principalmente no trabalhador e na parcela mais pobre da sociedade. Porém, diferentemente deles, o peronismo foi inaugural. Foi, na real, uma fonte de avanço e de ruptura com a elite. E foi basicamente um ponto inicial para todos os avanços dos direitos sociais que a gente tem hoje na Argentina. Foi uma ferramenta que ganhou força por conta do seu viés populista, mas só que as duas coisas a gente vai provar de que são quase tipo o mal menor você comparar esse lance do populismo, porque é a única coisa, a única ferramenta que garante uma certa soberania popular. O governo pode adentrar mais em como o populismo é ruim, talvez causando uma menor criticidade do voto e da população, ou a ascensão de líderes extremistas, ou até mesmo se concentrar no aspecto mais tipo temporal do peronismo enquanto acepção bem estrita, mas só que a gente vai te provar de como ele é realmente a única forma de você dar mais protagonismo para a parcela mais pobre da população. O nosso caminho de vitória vai ser o seguinte: a gente vai te provar de como o peronismo vai para além da política, se instalou na cultura argentina. Segundo, de como esse populismo, tipo, esse movimento tem características intrínsecas que permitem um maior engajamento político da população e altera suas preferências. E terceiro, de como essa cultura serve como uma ferramenta de priorização de grupos e evita ativamente um cenário progressivo de elites. A melhor métrica do debate é de como o peronismo afeta na política hoje e funcionará na posterioridade, tendo a população como seu beneficiário final. Se comprovarmos o ganho simbólico cultural a longo prazo, a gente supera qualquer análise imediata do período formal do peronismo, porque, mesmo, qualquer impacto posterior de uma coisa é maior do que a coisa em si, tal como o legado de diversos outros políticos na história. Se a gente, por exemplo, tem coisas que são deixadas estruturalmente na cultura por conta de que o peronismo existiu, isso daí a longo prazo vai ser pesado frente ao período que foi dado com forma concreta, até mesmo refutando um pouco o caso do primeiro governo. Se agora gastos públicos como o nosso, nós falamos que isso tem baixo valor comparativo, porque isso daí depende muito mais da gestão ou de problemas procedimentais da implementação do país do que a própria narrativa que ele utiliza. Exemplo, você pode ser um país liberal, mas pode ser também uma Argentina e os Estados Unidos. Você pode ter uma filosofia comunista, mas você ainda tem uma diferença gigantesca entre países como China e Cuba. Isso daí depende muito mais de coisas extrínsecas ao peronismo do que realmente essa narrativa. Ganha esse debate quem tomar a melhor acepção do peronismo em sua essência simbólica a longo prazo. Se existe um ônus de populismo de mesa, que ela seja trabalhada como algo intrínseco a essa narrativa e não de coisas como a infraestrutura do país, de seus gestores ou economistas. Vamos lá. Nossos argumentos. O peronismo ele trabalha com uma ferramenta de protagonismo social, trabalha com uma ferramenta de accountability que agora induz políticos a fazerem mais coisas que são favoráveis para a população a longo prazo. A relevância disso é de que tem mais políticas assistencialistas, direitos trabalhistas e o protagonismo da parcela mais pobre da população afetam diretamente na dignidade dessas pessoas. Se trata de um maior direito à alimentação, se trata agora de você ter uma carga horária mais favorável, se trata de você não ser explorado realmente como um burro pelo seu chefe, porque agora você tem um representante lá no Congresso, um representante na própria casa do Executivo que realmente se importa com aquilo que você está fazendo. Eu acho que algumas coisas vão ser ditas sobre isso, beleza? Eles podem falar de que isso daí na real não acontece, porque essas pessoas estão enganando e tudo mais. Ok, mas só que veja um comparativo muito claro. No cenário deles, em que não há peronismo e não há nem mesmo essa necessidade populista de você priorizar essas pautas, você vai ter coisas muito mais graves, como o próprio cinismo político. Pessoas, por exemplo, não se importam muito com essas pautas, porque isso daí simplesmente não é tratado como algo protagonizado no cenário de discussão cultural. No nosso lado, você tem pelo menos um grau de importância muito mais relevante de que pessoas consideram isso daí no momento de votar, ou no momento de escolher algum candidato, ou até mesmo no momento de rechaçar algum candidato que não cumpriu suas promessas. Se agora um cara que se elegeu com um viés populista, se baseando no peronismo, se ele não cumpre aquilo que ele prometeu, provavelmente a população vai rechaçar ele no futuro e não vai votar mais nele de novo. Mas por que isso daí é provável? Pessoas cobram ativamente porque se importam com isso. Há um maior accountability dos políticos agora. Na Argentina, por exemplo, eles são inspirados por história de seu avô. Demonstraram na escola sobre a história argentina, imagens fortes são gravadas na personalidade de cada um. No peronismo, uma identidade nacional foi muito fortalecida comparativamente, porque tipo, existem fotos daquela época de manifestações massivas, protestos com canções e até mesmo uma imagem paternalista entre os seus filhos, que era basicamente a população inteira, e João Perón.
como que isso daí realmente é importante para um maior engajamento político. Deixa eu detalhar isso daí para você. Porque no momento que tinha antes do peronismo, basicamente, você tinha um cenário muito mais catastrófico do que realmente eles estão querendo pintar. Talvez eles tentem fazer um cenário mais favorável do que realmente foi. Mas só que, pô, tinha um cenário de elites absolutas, tá ligado? Você tinha praticamente uma oligarquia na Argentina, em que pessoas não se importavam com a política, não porque isso daí deixava de ser relevante, mas porque pelo simples fato de ter uma desilusão de que eles podiam mudar alguma coisa. Quando existia um cara chamado João Perón e falou na sua casa de que você pode fazer uma coisa para mudar a sua realidade, isso daí leva muito mais um engajamento político, porque agora você pode fazer coisas que realmente vão mudar agora a sua família, vão mudar realmente a sua fonte de renda, e vão agora te deixar mais interessado em como que você pode utilizar seu voto de forma utilitária. No mundo deles, em que, por exemplo, a gente não tem um peronismo, ou tem menos ele, por exemplo, a população vai ser menos engajada em relação a isso, porque as pautas que vão ser priorizadas são muito mais pautas de elite, ou pautas econômicas, ou distantes da população. A linguagem que eles vão usar provavelmente vai ser muito mais difícil, e eu vou ter muito mais dificuldade, por exemplo, de me engajar, sei lá, com o problema da curva econômica de sei lá o quê, porque eu honestamente não sei o nome, eu não me importo, e provavelmente isso daí não é traduzido que seja feito de forma útil para mim. Mesmo que, por exemplo, não tinha uma certa eficácia imediata do nosso lado, pessoas acumulam esse sentimento de importância e usam isso daí como uma ferramenta que serve como de vinculação desses políticos que vão ser eleitos a longo prazo. Antes disso, pós-segundas casas. A grande questão é que o simbolismo da irresponsabilidade estatal também acaba permanecendo nos dias de hoje. E assumir o ônus de provar que hoje a Argentina parece estar satisfeita com o resultado disso me parece bem complicado frente ao cenário de crise que eles enfrentam. Ok, aqui há uma discussão clara sobre narrativa mesmo e de como que ela é contada a longo prazo. Porque eu até entendo de que existem aspectos negativos ao ponto do peronismo, mas só que pessoas, honestamente, quando você vai contar, sei lá, você é um avô contando para uma pessoa, ou você é um professor ensinando a história sobre o peronismo, eu acredito que boa parte disso daí é tratado como uma forma que também deve ser rechaçado, sei lá, que se teve responsabilidade do Estado frente a algumas coisas, você trata isso daí como uma forma separada, beleza, isso daí deveria ter sido consertado. Mas só que ainda assim é um pouco extrínseco ao fator da esfera realmente do peronismo, e você provavelmente estaria argumentando muito mais coisas positivas de como que pessoas se uniram em prol de direitos trabalhistas, e de como que isso daí causou uma inspiração da população, e de como que isso daí causou uma ruptura muito severa com a dominância da elite daquela época. Mas entrando mais nesse ponto, isso daí foi um movimento muito grande de ruptura contra a elite e oligarquias da época promovendo maior conscientização social anticorporações ou dando mais voz para tipo denúncias de abuso. Isso daí não é um caso trabalhista, mas só tipo uma mecanização. Porque, cara, honestamente, você tipo tem coisas muito graves ainda acontecendo em cenários de que pessoas não se importam, por exemplo, com a dor que sofrem todos os dias, ao ponto de ser abusado excessivamente do trabalho, ou abusado, por exemplo, em relação à falta de dinheiro que ele tem, ou do poder de compra que certamente é reduzido num cenário também que você se importa menos com essas pautas políticas. No nosso cenário, você tem muito mais uma voz ativa da população que luta efetivamente para garantir seus direitos, porque elas se importam com essa imagem forte daquele líder, daquele pai que realmente vai consertar as coisas por você, tem esperança de que eles podem mudar a realidade e, comparativamente, tem muito mais uma mudança efetiva, porque agora eles lutam por isso e acreditam que podem fazer. Muito orgulho em opor. Minha câmera tá ligada? Eu acredito que não. Ah, tá ligada sim. E a gente, tudo bom? Muito feliz de estar aqui na minha primeira semi-open, no meu primeiro break open. Muito feliz de ter nesse campeonato também. Vamos lá. Só um segundinho. Okay. Desculpa. Inicio o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mas vamos lá. Perón nasceu na política argentina como um líder necessário para lidar com as crises políticas e econômicas que assolavam o mundo na década de 1940. Sua aproximação com o movimento sindical e os trabalhadores, em um momento de crise mundial, de necessidade dessa classe, vista a forte desigualdade social à época, agravada pelas crises mencionadas. Quando Perón, que naquele início era ministro do Trabalho, promoveu benefícios sociais para a classe trabalhadora, a elite argentina ficou muito puta e organizou sua derrocada, que foi fortemente combatida pela massa trabalhadora. O apoio popular desse político, fortemente associado ao paternalismo, como Vargas e outros políticos da época, geraram uma mística de político pelo povo, um pai que depositou grandes poderes em suas mãos. Tanto ele como Evita Perón perpetuaram essa ideia e essa ideologia de que eles são a população, de que eles são o pai do povo, de que eles provinham pelo povo, de que eles iam efetivamente fazer mudanças pelo povo, mas não somente isso, que somente eles, a partir do poder deles, podiam fazer isso. Eles eram ensandecidos pelo poder e cada migalha de poder que eles tinham, eles queriam mais. E para retroalimentar esse ciclo
E para retroalimentar esse ciclo e fazer essa autovalidação, eles subornavam a população com migalhas, com alguns direitos que pareciam ser essenciais, mas que no fundo, do fundo, não mudavam efetivamente a vida de um argentino, não efetivamente mudavam o seu cenário, mas sim somente perpetuavam aquela ideologia, aquele legado na cabeça do argentino de que Perón é um pai, de que Perón é aquele que eu devo necessariamente votar, porque ele que vai me tirar dessa vida, mas que ele efetivamente não fazia nada porque ele só queria retroalimentar o seu poder. Esse acúmulo de poder gerado por um povo que depositava sua crença via Perón gerou uma forte corrente populista que consolidou o legado do peronismo enquanto movimento ufanista argentino que era voltado à justiça social, justiça trabalhista, independência econômica argentina frente ao mundo e soberania política. O governo argentino soberano que se voltava para servir o seu povo. As questões principais desse debate se alimentam principalmente no pós-peronismo. Esse legado validou uma sucessão de políticos populistas que prometiam seguir essa onda que engajavam diretamente com a população desesperada por medidas populistas, que imediatamente causavam algum imparo, mas que sistematicamente perpetuavam danos à economia argentina. Como as políticas assistencialistas que Coliseu já tinha mecanismos, os impactos dessas políticas não aconteceram somente no governo peronista, mas pelos seus sucessores, que para ter maior sucesso em suas campanhas adotavam as mesmas políticas que a população buscava após Perón. Essa política clientelista e irresponsável é vista em exemplos claros, como no Perón imprimindo dinheiro na imagem do Banco Central argentino nacionalizado, seja pedindo cada vez mais empréstimos para conseguir amparar esses mecanismos populistas, o que aumentava ainda mais a crise argentina e desvalorizava ainda mais a sua moeda externa e internamente. Como o Estado estava focado em perpetuar essa visão assistencialista, o desenvolvimento da indústria interna era ainda mais carente, tendo em vista que mais significativa da população argentina se caminhava assistencialismo, sem que necessariamente essa economia fosse desenvolvida. Subsídios atrás de subsídios que não consertavam aquilo que realmente deveriam ser consertados. Isso gerava inflações que até hoje assolam a Argentina, mas que necessariamente também aumentavam a dívida externa desse país. Mas não somente isso, a injeção de políticas desacompanhadas devido às políticas sociais mecanizadas pelo Coliseu desvaloriza a moeda e estimula o mercado interno argentino, que criaram um déficit competitivo que o Coliseu te traz no discurso dele. A Argentina não somente aumentou suas despesas, governos atrás de governos, desvalorizando sua moeda e sua economia frente ao cenário internacional, mas também aconteceu uma inflação grande que afastou ainda mais a Argentina no cenário de superar o status de país subdesenvolvido que todo mundo acreditava que ela era. Os governos peronistas mais recentes, como o de Alberto Fernandes, acho que ele foi de 2019, pautam a inclusão social por meio dessas políticas assistencialistas, sem, de novo, a redistribuição de renda e maiores prejuízos, sem a devida redistribuição de renda e o devido incremento na política argentina, que não é feito justamente porque o povo não vê isso. O povo não liga para esse incremento na política. O povo não liga para o incremento sistêmico, mas lida e quer cada vez mais essas migalhas, essas coisas que acabam parecendo que muda a vida deles efetivamente, ou melhorando alguma coisa, mas que na prática só agrava a inflação argentina, que dificulta muito a vida dessas pessoas, e que não tiram a Argentina desse status de país subdesenvolvido que todo mundo acha que ela é. Por isso que essa primeira posição é pouco relevante nesse debate. A população não se torna protagonista da economia argentina em cenário nenhum. Os políticos assistencialistas seguem abrindo direitos e migalhas que alimentam o sentimento peronista na população argentina de estar sendo atendida, de suas necessidades concretas estarem sendo atendidas de alguma forma. Os políticos retroalimentam esse cenário sem investir no macrosistema da economia argentina, porque essas mudanças sistêmicas não são atraentes para a população, porque, isso não é tão importante para o seu dia a dia. O país passa por uma série de golpes militares, estabilidade política, alternando entre governos democráticos e autoritários, mesmo décadas após a morte de Perón. A Argentina continua a ser um país profundamente dividido entre peronistas e não peronistas, o que ilustra mais uma vez que a população não luta necessariamente por seus direitos, mas anseios políticos são atendidos por migalhas que não resolvem porra nenhuma, não distribuem a renda e não fazem aquilo que deveria realmente ser feito. Isso resulta em uma política altamente fragmentada, onde diferentes facções do movimento peronista competem entre si pelo poder. E as duas políticas opostas ao peronismo se ressentem da sua predominância. Sempre que um governo peronista era derrubado ou perdia o poder, um novo governo tinha uma missão difícil de governar com a resistência de parte significativa da população, enquanto os peronistas tentavam recuperar o controle. Esse ciclo alimentou a desconfiança e a animosidade entre facções políticas, o que dificulta a formação de uma agenda política comum e implementação de medidas a longo prazo que necessariamente iriam superar essa crise política argentina que se perpetua até hoje. De novo, o povo não luta por direitos, o povo não luta por aquilo que ele efetivamente deveria lutar, mas por anseios políticos dados justamente e fomentados justamente por essa política peronista. Pode, Cecília. A Argentina vive uma crise, sempre viveu uma crise de asfixia econômica. Dito isso, como no seu cenário você acha que todos os ganhos políticos e econômicos, identidade social da população e a autoestima da própria população argentina que contém crise e conservadorismo é mitigada frente a uma crise econômica que já era esperada em ambos os cenários? Maravilha. Cecília, o meu ônus de prova aqui não é necessariamente mudar o cenário ou resolver todos os problemas da Argentina. É simplesmente fazer um juízo de valor para fazer com que a mesa acredite que necessariamente essa política causa mais mal do que bem. E a gente faz isso pelos mecanismos que a gente cita, mas principalmente por também um mascaro, uma falta de... uma ainda menor criticidade da população argentina, que, de novo, não luta por aquilo que ela efetivamente deveria lutar, não luta por direitos e não faz aquilo que ela realmente deve fazer, no sentido de superar todos os seus ônus e tudo aquilo que afeta a sua vida, mas luta por políticos, luta por figuras paternalistas. É aquele tipo de coisa, é o povo lutando, por político A e político B no poder, é um povo que luta pela
presença daqueles que eles gostam, de quem são os seus anseios paternalistas dentro dele. Enquanto esses caras estão lá, eles dão alguns direitos, eles dão algumas coisas, efetivamente não mudando a vida desse povo, efetivamente não mudando os núcleos de poder, redistribuindo a renda e fazendo aquilo que ele realmente devia fazer para mudar esse cenário. Mas a população não percebe isso, a população não percebe, não luta por isso, justamente porque ela não está nem aí para isso, porque os seus anseios imediatos, os seus anseios políticos imediatos, gerados por esse populismo peronista, acabam aplacando esses efeitos. Pode ir para primeiras casas? Não? Ok. Dito isso, os governos peronistas ainda hoje perpetuam esse cenário extremamente dificultoso dentro de uma economia argentina, que, de novo, está cada vez mais desvalorizada e aumenta ainda mais a inflação no cenário externo. De novo, a pauta da primeira oposição ela não é relevante para esse debate, justamente porque as promessas que eles trazem dentro de um caso em que a população argentina é o protagonista de suas mudanças, acabam, ainda que relativamente verdade, porque eles se sentem protagonistas de alguma forma, eles acabam não lutando por aquilo que efetivamente vai melhorar a vida do argentino médio. Eles são direitos que, ainda que concretamente fazem com que eles se sintam melhor sobre a sua situação, não efetivamente mudam aquilo que realmente deveria mudar. A inflação continua alta pra caralho, os sistemas acabam sendo deficitários, a moeda acaba sendo extremamente instável, e, de novo, eles só estão focados nessa luta política gerada pelo legado peronista, paternalista peronista, que até hoje afeta profundamente os estandartes da política argentina. É por isso que a política peronista causou mais mal do que bem tanto a curto quanto a longo prazo. Necessariamente, o que a política peronista fez foi mascarar a criticidade argentina, fazer um mercado argentino, tanto interno quanto externo, extremamente inflado, extremamente desigual e que nunca resolvia necessariamente os problemas que ele deveria resolver. Muito orgulho em propor. Oi, galera, vocês estão me ouvindo? Beleza. Feliz de estar aqui com vocês nessa semifinal Open. Bora escola. Eu vou começar logo mais meu discurso. Eu não estou vendo vocês, então se vocês puderem mandar pela mãozinha, agradeço. E já vou começar. Tá. Vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, vamos fazer umas refutações diretas para o caso de primeiro governo, porque eles estão simplesmente alucinando sobre o que é esse debate. Primeiro, que eu acho que é tipo assim, você não saber muito sobre história para você falar que o Perón não mudou parte da população e parte das suas condições trabalhistas, e o Eliseu citou isso, então é engraçado o adjunto refutar o próprio primeiro-ministro, sendo que a partir de políticas como dar voto feminino, políticas de auxílio público para a população foram criados a partir do governo de Perón. Esse é um ônus que você tem que conceder, certo? Mas agora vamos falar sobre o que o Eliseu falou sobre basicamente, tipo, a exportação agrícola, o problema do Perón, tentar mudar a economia, modernização, blá, 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 e que aí a Camila vai, tipo, meter parecidamente no pó dela. Eu já vou destacar sobre isso, mas perceba que não é verdade que o peronismo, tipo, não fortaleceu a economia e que foi, tipo, uma quebra total, mas perceba que mesmo no melhor cenário deles, mesmo que fosse, não é tão relevante quanto o legado simbólico deixado para o povo da Argentina, coisa que primeiro governo não lida em nenhum momento. E honestamente, acho meio burro você falar que o que deixou as pessoas dependentes de políticas públicas foi a própria criação de políticas públicas, sendo o contexto de exploração histórica da Argentina. Certo, mas vamos lá. Como que o peronismo serve para a cultura argentina? O peronismo não foi apenas um governo, uma ideologia. Ele foi a resposta de uma população marginalizada contra décadas de dominação oligárquica. Antes de Perón, a Argentina era um país onde os trabalhadores não tinham direitos, as mulheres não votavam e a economia servia apenas a uma elite agrária. O peronismo não apenas corrigiu essas injustiças, mas criou uma narrativa de identidade e luta que protege os argentinos até hoje. Perceba que o discurso peronista sempre foi a luta contra as elites e a exaltação do povo. Desde a sua ascensão, o Perón se apresentou como líder dos setores marginalizados, em oposição às elites econômicas e políticas que governavam o país até então. Ele construiu um discurso em que o Estado deveria atuar como protetor da população trabalhadora, garantindo que os frutos do crescimento econômico fossem distribuídos de forma mais justa. Um exemplo disso é como ele sempre falava e reforçava a ideia que de justiça ideal
justiça social não era apenas um ideal, mas uma prática concreta implementada pelo governo. O impacto disso foi que essa narrativa mobilizou milhões de argentinos, criando um sentimento de pertencimento entre as classes populares, que até então eram marginalizadas e deixadas de lado, e tornando o peronismo uma identidade política que transcende um simples partido ou um governo. Fala, Camila. Durante todo o governo, Perón realizou ataques à oligarquia que, tipo, prejudicavam o país e tal, mas ele não retirou nenhum dos privilégios que a elite argentina gozava, tipo, no fim demonstrando que seus ataques contra a oligarquia eram, sei lá, apenas uma ação retórica que não aconteceu. Não. Tipo, primeiro que isso é mentira, e mesmo que se não fosse toda essa questão de identidade nacional, que, tipo, eu já falei para vocês, mas que depois eu tipo, complemento no quesito simbólico, é muito mais relevante do que, tipo, qualquer dano pragmático que vocês tentem rodar. Porque, mesa, honestamente, qualquer governo erra, qualquer governo pode ter uma quebra ou coisa nesse sentido, mas o legado deixado pelo peronismo e pelo sentimento argentino de nação é muito maior do que tudo isso que eles tentam falar. Beleza. Aí a Camila faz um POI que vai mais ou menos de encontro com o Eliseu falava sobre a grande questão é que o simbolismo, né, responsabilidade estatal acontece até os dias de hoje. Perceba que isso é mentira, porque a crise argentina não é culpa exclusiva do peronismo. Preste atenção. O governo vai querer convencer que a crise fiscal da Argentina é consequência direta do modelo peronista, mas essa afirmação ignora uma série de fatores externos e políticas de governos que foram contra os princípios peronistas. Fatores externos afetaram a economia argentina. A crise da dívida externa argentina, como toda a América Latina foi impactada, a crise de 2001, a política neoliberal dos anos 90, que não era peronista, a pandemia e a crise mundial recente, assim como outros países. Em 2003, perceba que, mesmo após nos anos 90, que tinha um governo antiperonista, em 2003, o presidente que assumiu, ele era peronista e retomou o modelo peronista de industrialização e redistribuição social, e a economia cresceu consistentemente. Se o peronismo fosse estruturalmente responsável, ele não conseguiria ter revertido a crise de 2001 na época. A conclusão disso é que o problema fiscal argentino não é um símbolo da irresponsabilidade peronista, mas sim um reflexo de crises globais e escolhas erradas de governos que distorcem o peronismo. Perceba que esse simbolismo de responsabilidade é uma narrativa neoliberal para justificar cortes sociais. O governo usa a ideia de que o peronismo criou um Estado assistencialista e responsável, mas isso, na verdade, é uma justificativa para políticas neoliberais que buscam desmantelar direitos sociais. Os críticos do peronismo dizem que o Estado gasta muito, mas nunca falam sobre quem se beneficia quando o Estado reduz seu papel. Um exemplo disso é que o governo neoliberal, antes da pandemia na Argentina, foi que tentou reduzir o papel do Estado e cortar gastos sociais. Sabe qual foi o resultado disso, Diller? A recessão se aprofundou, o desemprego aumentou e a desigualdade cresceu. Isso prova que o problema não é o Estado forte, mas sim a forma como isso é gerido. Então, vocês quererem rodar que isso, tipo, é culpa do peronismo e por isso que ele fez mais mal do que bem, tipo, pelo amor de Deus. Certo, mas vamos lá. As políticas públicas e a luta contra as elites, perceba que elas criaram um sentimento de pertencimento. Perón não apenas concedeu direitos aos trabalhadores, mas também se organizou politicamente. Ele incentivou a criação e fortalecimento de sindicatos, que se tornaram a principal base de sustentação do peronismo. O impacto disso é que o peronismo se tornou um movimento político que vai além de qualquer governo específico, mesmo que em períodos em que o peronismo foi perseguido e estava fora de poder. A narrativa da justiça social manteve o movimento vivo. Perceba, Diller, que após a saída de Perón, governos militares e neoliberais tentaram desmontar suas conquistas, mas nunca conseguiram completamente. Um exemplo real disso é da ditadura nos anos 1970 que a Argentina passou, que os militares perseguiram os peronistas, mas eles não conseguiram acabar com o movimento. Quando a democracia voltou, o peronismo foi o primeiro grande movimento a se reorganizar e proteger o direito dos trabalhadores. Antes do peronismo, a Argentina era um país fragmentado, onde apenas uma elite tinha influência política. O peronismo criou um sentimento de pertencimento nacional e deu voz aos que nunca eram ouvidos até então. Hoje, mesmo com todas as crises políticas do país, o peronismo continua sendo o movimento mais forte da Argentina, porque representa o povo. O impacto disso é que não, o peronismo não dividiu a Argentina, ele deu voz a quem sempre foi excluído e criou um sentimento de unidade nacional. Por isso que qualquer perda que ele tenha, seja política ou econômica, é muito menor e fez muito menos mal do que o bem que ele fez para a população argentina, que até então tinha sido fragmentada por governos oligárquicos, orgulhosamente primeira oposição nesse debate.
Todos me ouvem? Vou pegar meu cronômetro aqui. Vamos torcer para não me embaralhar, porque tem muita coisa para falar. Começo o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. O erro das primeiras metades nesse debate, principalmente o primeiro governo, que eu espero que segundas metades não repitam, é que eles estão debatendo em abstrato o contexto, por exemplo, de expansão estatal, de perseguição política, que poderiam ser feitos por uma série de outros políticos e não lidam com o ônus principal de governos, que é ligar todos esses pontos e todas essas ações às premissas peronistas. Diller, você conhece uma série de governos que são estatistas e que, no lugar do Perón, imprimiriam dinheiro para aumentar o fluxo capital. Diller, você conhece uma série de governos no mundo que perseguiriam seus opositores políticos. Agora, por que especificamente na Argentina essa perseguição política, essa expansão de capital, elas existiram por causa das premissas peronistas? É o ônus de governo desse debate, e se está aprovado, a gente já passa de primeiro governo e já ganha de primeira oposição de lavada. Eu vou explicar por que isso acontece. A gente acredita que tem 3 motivos pelos quais o peronismo fez mais mal do que bem. Um motivo institucional, um motivo econômico e um motivo de pragmatismo em políticas públicas, tá? O primeiro motivo é o institucional. Vamos lá. O peronismo corroeu as instituições democráticas argentinas com base na ideia e na centralidade do poder no executivo. O que eu quero dizer com essa ideia e centralidade do poder executivo? A linha de história sobre o peronismo. Historicamente, o Perón, ou o peronismo como um todo, era movido por um ideal quase que divino e messiânico de que Perón seria o único capaz, ou a pessoa mais capaz de mudar ou salvar a Argentina de todos os seus problemas e todas as suas crises históricas. Isso não era só um dever para Perón, isso era uma obrigação que ele tinha que cumprir como presidente da Argentina e o que os peronistas carregavam enquanto seu legado. A premissa de que é o executivo, o presidente, que deve salvar a Argentina, tomar as melhores decisões e deve ter poder para tomar essas decisões, foi a premissa central que balizou uma série de governos peronistas para concentração de poder no executivo e esvaziamento das outras instituições democráticas, seja legislativo, seja judiciário. Isso aconteceu de muitas formas diferentes, e só de quebra eu consigo pensar em 4 exemplos disso. Intervenções na Suprema Corte sobre projetos de lei que passavam no Congresso e não conseguiam ter o veto do executivo. Segundo, o único presidente da história desse mandato, até Javier Milei, que foi expressivamente antiperonista na Argentina, foi deportado pelos argentinos, democraticamente. Deportado não, despotado, você foi tirado do cargo. Terceiro, a autonomia curricular de universidades ou de outra série de instituições de ensino foi diametralmente cortada com base em uma autonomia ditada pelo próprio executivo, ou seja, você não tinha mais instituições separadas técnicas que pensavam e balizavam as formas e estruturas do Estado, você tinha, na verdade, todas elas tendo que passar por um crivo de um executivo com muita força. Quarto motivo, existiram diversas perseguições de oposições, tanto no legislativo, que uma série de deputados foram perseguidos, tanto com jornais opositores que propagavam notícias das oposições. Isso é muito diferente, esse quarto ponto, do ponto de perseguição que o primeiro governo fala, porque perceba, Diller, a gente está explicando como que, por causa da ideia peronista, qual é a ideia peronista? A ideia é que o peronismo, o executivo, é divino ou quase que inalienável, é ele que tem que tomar as decisões, faz com que todos os questionamentos que sejam feitos contra ele sejam mal vistas pelos peronistas ou pela casta política de Perón. Ou seja, é ali que mora essa perseguição. A razão sine qua non a perseguição existiu na Argentina não foi só atos devaneios autoritários que poderiam existir em qualquer outro lugar do mundo. Foi uma premissa central do peronismo que dizia que o executivo deveria ser algo intocável. Segundo ponto, então, e isso a gente mostra como que você já bifurcou uma série de instituições democráticas dentro da Argentina. Segundo ponto, então, ponto econômico. O peronismo defendia uma soberania e independência econômica da Argentina, mas até então, todo e qualquer governo estatista defende. Só que, se essa autonomia e independência argentina, vinda pela expansão monetária, viesse junto com a abertura de capital, ou dinheiro estrangeiro, ou investimento estrangeiro, a independência não existia. Ou seja, não era um desenvolvimento econômico pelo desenvolvimento econômico, como muitos outros estados desenvolvimentistas ao redor do mundo tinham. O peronismo queria um desenvolvimento econômico que viesse de dentro para dentro e de forma totalmente independente. Não é só imprimir dinheiro para investir em saúde, educação ou segurança pública. É imprimir dinheiro para investir em saúde, educação e segurança pública, impedindo qualquer outra forma desses lugares se desenvolverem. Ou seja, todas as vezes que você tinha uma crise de educação, uma crise na saúde, uma crise na segurança pública, que necessitasse de uma expansão de capital ou explosão de moeda, a primeira e única solução que Perón tinha, na verdade, eram 2. Era basicamente, ou eles imprimiam dinheiro com base no Banco Central para pagar essas dívidas, ou eles emitiam título de crédito para as altas castas da Argentina, porque só eles poderiam comprar isso, porque só eles estariam dentro do mercado econômico argentino, e gerava uma dívida interna muito grande e uma circulação de moeda muito exacerbada que gerava essa grande inflação.
Isso só acontecia não porque o peronismo era desenvolvimentista, que nem muitos outros governos desenvolvimentistas em qualquer outro lugar do mundo foram, mas sim porque ele renegava diametralmente qualquer tipo de investimento estrangeiro que não viesse das próprias caças políticas ou que não viesse da própria autonomia do Banco Central. Na prática, eles fizeram com que o Banco Central argentino fizesse e se tornasse uma máquina de inflação e de geração de dinheiro. Toda vez que o Banco Central argentino subia a taxa de juros para coibir os empréstimos nos bancos, isso não funcionava para reduzir a inflação, porque você já estava em um cenário de hiperinflação econômica. Ou seja, a inflação era tão descontrolada que se eu subisse a taxa de juros, ainda assim você poderia pegar empréstimos nos bancos que valeriam muito a pena, porque a taxa de inflação é muito alta. Você tinha menos incentivos a deixar dinheiro nos bancos, fazer aplicações ou fazer investimentos, porque esse dinheiro perdia-se muito rápido. Você tinha incentivos para comprar títulos de dívida pública, porque eles eram os únicos que você tinha garantia de pagamento, que era a garantia de pagamento dada diametralmente pelo Estado. Tudo isso aconteceu porque o Banco Central, na época do Perón, virou uma coisa totalmente obsoleta, sem nenhum funcionalismo pragmático, movido justamente pela ideia de que o Banco Central era a única forma de obter esse desenvolvimento econômico sem abrir as portas e as pernas para os países estrangeiros. Isso acabou com toda a economia argentina em sua grande escala e impediu a autonomia das suas próprias instituições financeiras de balizar futuras crises econômicas. Toda vez que uma nova crise externa, que aconteceu em todos os lugares da América Latina, como a própria Cecília falou, chegavam na Argentina, elas chegavam com muito mais grau de intensidade, porque as instituições argentinas econômicas que poderiam balizar e contornar essas crises estavam minadas. Se o Banco Central não funcionava, as outras instituições técnicas eram tomadas por um paternalismo absurdo de indicados políticos que não tomavam decisões técnicas, que é o segundo ponto, que é o terceiro ponto meu de indicação de políticas públicas. Mas antes disso foi 5, quem for, 4, 3, 2. Vamos lá, preste bastante atenção. Indicação de PIB, questões de banco monetário não tem nada a ver com o movimento social peronista, tem a ver com, tipo, político que foi eleito presidente da época. Olha, se o movimento social peronista queria um desenvolvimento econômico e estatal, e ele só conseguia fazer isso com base na emissão de moeda do Banco Central ou emissão de títulos de dívida pública no Banco Central, é o fato do movimento peronista ter existido que fez com que isso aconteceu. É essa emissão de títulos de dívida pública e de moeda pelo Banco Central que fez toda essa autonomia, essa desindependência financeira, ou essa alta dependência financeira dessas instituições que não funcionavam na prática. O terceiro ponto, eu preciso dar 2 disclaimers para explicar como ele influencia nas políticas públicas. O primeiro disclaimer é que a maioria das políticas públicas, Giller, que existem no mundo, elas são políticas públicas eminentemente técnicas. Todo mundo sabe que é muito mais fácil distribuir vacina por meio de um sistema único de saúde como o SUS, por exemplo. Quem diz que não, muito provavelmente não está movido por um crivo técnico, pesquisa científica de como boas políticas públicas elas funcionam. Ele está movido por um crivo totalmente ideológico. O segundo disclaimer é que o peronismo prezava por um patronalismo e quase por um companheirismo, ou seja, todos os cargos que deveriam ser eminentemente técnicos na administração pública de um Estado eram ocupados por amigos do rei. Ou seja, ministérios, secretarias, demais cargos que eram feitos por indicação política não eram tomadas essas decisões por crivos técnicos e sim por crivos ideológicos. Era quem deixava no peronismo e quem estava junto comigo. Isso prejudicava todas as tomadas de decisão na maioria das políticas públicas, o que prejudicava o seu serviço em momentos de crise e uma série de outras coisas. Por isso eu encerro meu discurso. Não é isso? Ok? Ai, minha garganta, perdão. Ver se tá tudo na ordem corretinha. Tá. Okay. Vou deixar em 5, 4, 3, 2, 1. Tá, eu peço, suplico para a mesa que olhe para os casos de governo com um olhar fático. Argumentativamente, eles até estão falando A mais B, C e tal, mas todo o caso dos governos, eu acho que o problema geral deles é por não ter ligação com os fatos. O primeiro governo dá uma exagerada tremenda quando eles ficam falando que, tipo assim, virou uma bola de neve de gasto público que um político, para ser eleito, ele vai ter que gastar mais do que o Perón, teve que gastar mais do que o anterior. Isso, tipo, literalmente, só não é verdade. Tipo assim, isso não liga o fato com a realidade. E o segundo governo mais ainda. Eles estão falando de como você, tipo, impedir dinheiro público de impedir dinheiro externo de entrar. Como assim? Setores que a economia, tipo, não tem monopólio, porque o Estado não tem monopólio, porque impedir dinheiro externo de entrar. Eu acho que faz pouquíssimo sentido, eu duvido que isso tenha acontecido muito. Eu acho que, sinceramente, é só se eu olhar alferes para essa moção, cara. Não é possível, tá? E coisas como perseguição do opositor, a gente discorda completamente que isso seja verdade, que isso tenha acontecido e, tipo, narrativa de extrema-direita não é a realidade,
Tá? Primeira coisa que eu dizer aqui em termos de definição é para deixar muito claro esse debate. Você só pode ligar decisões, você só pode ligar ao peronismo, decisões que foram tomadas por políticos que eram depois deles, se elas estavam diretamente ligadas à ideologia que ele defendia. Se o político que veio depois matou todo mundo, foda-se, não se importa se ele era peronista ou não, porque a gente só tem que levar em consideração que o legado dele é como ele influenciou os políticos os políticos que vêm a partir dele e como eles tomaram decisões baseadas nos ideais que ele defendia. E tudo que vai além do que está no slide, do que é a definição do peronismo, não está dentro desse debate, independente do que os políticos posteriores fizeram, independente se eles são peronistas ou não. Essa é a leitura correta dessa moção, tá? Quanto à primeira posição está a leitura correta do debate, a gente vai entender verticalmente os dois pontos, tá? Primeiro, o problema da primeira posição é muito claro aqui nesse debate. Eles falam do protagonismo social e essa leitura é correta. Eles falam de como que existem fatores externos, essa leitura é correta, a gente vai entender verticalmente. Na verdade, eu vou explicar isso depois, tá? Então, primeiro ponto, como que o maior legado do peronismo é a consolidação da democracia que deveria ser frágil e recente. A gente está falando da América Latina, tá, gente? A gente está falando de um país que... a gente está falando de países da América Latina, no caso, que são democracias absurdamente recentes, que demoraram a existir, que demoraram a se formar, não são democracias centenárias ou... centenárias já devem ser, né? Mas não são democracias, tipo, que existem há 300 anos e que não foram formadas, elas, no geral, são frágeis e recentes. Esse debate tem que ser comparado, não com o que a Argentina seria, mas uma base boa de comparação são com os outros países da América Latina. Nós, como que eles colam da realidade que o primeiro governo fala, quando parece que se não fosse o Perón, se não fosse esse gasto enfriado, a Argentina seria uma máquina. Gente, primeiro, a Argentina já é tipo, o segundo maior país da América Latina, ou pelo menos foi até muito recentemente. Eu acho que isso é sucesso econômico relativamente, minimamente bom, certo? Isso compara com os outros países da América Latina, tipo, literalmente não é tão fodido quanto Bolívia, Paraguai e outros países, e a gente acha que são a mínima ética de sucesso. Mas vamos pro ponto aqui. O que é o Perón? O Perón é um símbolo na prática. Ele foi um presidente que foi argentino, ele teve 2 mandatos, de 46 a 55, depois 73 e 74, certo? Ele liderou a redemocratização, é o símbolo político máximo que até hoje influencia a política, até hoje os políticos usam como cabo eleitoral dizer que eles são peronistas para poder se elegerem, eles de fato têm muita influência, seus ideais e seus valores se fixaram na cabeça das pessoas e ficam até hoje, certo? Mas o que ele representa? Ele representa um símbolo, um ideal, e o ideal é que a política deve ser feita pelo povo e para o povo. Isso é diferente do que a primeira oposição fala. A primeira oposição ela fala muito sobre fatores externos, fala muito especificamente sobre elite, sobre desilusão, mas a parte que mais importa aqui é o povo se perceber, é uma questão interna da autoestima, eles se perceberem e perceberem a política, aliás, perceberem eles mesmos como o centro da política. É exatamente isso que o Perón dá para eles. É o empoderamento direto que o povo começa a entender que o governo deve ser feito para eles e que eles devem participar do processo democrático para estar vigilantes e para garantir que os seus direitos sejam feitos. Isso é completamente diferente da democracia que a gente tem aqui no Brasil. Os nossos ídolos, a nossa história, ela é feita pelas elites, não pelas pessoas mais pobres. O Perón dá isso para a gente, é uma coisa que influencia eles até hoje. É por isso que as taxas de abstenção de voto lá são muito menores. Por isso que o povo participa muito mais da política no mundo deles. Porque eles criaram uma narrativa, uma tradição política que engaja o povo, a união, e mais do que tudo, a união em torno de uma nação. Nota como que ele não só empodera esse povo pobre, mas ele aumenta a satisfação, ele aproxima o Estado dos pobres e deixa muito claro que você faz parte daquele Estado, você faz parte daquele Estado-nação, que ele deve te servir, que ele deve te representar. Isso é algo que a gente não teve no Brasil, é por isso que a gente é tão descolado da noção de direitos sociais e coisas assim, porque a gente nunca entendeu o Estado como parte necessária e como parte importante de algo que deve servir ao povo. Isso tem vários impactos. O principal, a gente tem um povo mais vigilante que sente parte da nação, protagonista da política. Isso quer dizer que eles entram mais na política, que eles engajam muito mais, que eles valorizam mais o seu Estado-nação. Isso irradia na democracia, como um todo. A democracia ela é muito mais valorizada no mundo, na Argentina, porque a democracia é vista como um instrumento da voz do povo e você faz parte daquilo, você deve atuar dentro da política. Nota como que a gente tem impactos claros de engajamento e estabilidade democrática. E isso é um fator de desenvolvimento. Se você quer debater a economia, pensem e comparem o mundo em que a Argentina ela cede completamente a caos políticos, a impeachments e crises políticas constantes, porque o povo começa a atacar a democracia. Não, a fé na democracia, o que ainda barrou a Argentina de ser ainda pior, como por exemplo no Brasil, a gente teve uma porrada de impeachment, a gente tem ataques à democracia constantes o tempo todo. É exatamente porque o povo não tem essa mesma noção política de que a democracia é parte importante porque é uma extensão de si. Você, enquanto tem autoestima de que você deve participar, porque o Estado deve servir a você, a democracia deve servir a você. Tá? Isso lida diretamente também com o segundo ponto. De políticas sociais. É exatamente por isso, por as pessoas sentirem parte da política, elas vão continuar votando em políticos peronistas e continuar tendo progressos sociais. A continuidade dos programas sociais ela só acontece no nosso cenário, a partir desse cenário de desenvolvimento. Antes de continuar, vai, Eliseu. Lucas, o peronismo justifica a instabilidade política crônica na Argentina, alimentada pela polarização entre peronistas e antiperonistas, caindo em pé da construção de consenso e desenvolvimento de políticas públicas consistentes. Até hoje, Tá, a gente discorda dessa premissa, eu acho que você deve estar confundindo não, cara, acho que você deve estar opinando diferente sobre o que é uma crise política, eu acho que crise política é ataque à democracia, é impeachment, são coisas tipo, muito mais graves do que discordâncias políticas e um político sendo criticado, tá?
Acho que isso está bem claro nesse debate. Tá. A segunda coisa que eu dizer é como que a Argentina seria um projeto de fracasso de todo jeito, gente. Literalmente, como eu já adiantei no começo. Nós somos da América Latina, gente. A gente tem um legado de exploração colonial, certo? A gente foi extraído, a gente impediu coisas como, por exemplo, a formação de reservas nacionais, que são coisas que você tem que ter, por exemplo, uma reserva para você evitar a inflação, etc. Ter um banco central forte, porque todas as nossas riquezas foram roubadas durante, tipo, 50, 100 anos. Aliás, mais que isso, né? Enfim. Exatamente esse tipo de coisa. A gente não permitiu a formação de um Estado econômico minimamente decente. A gente teve industrialização tardia, a gente era impossível competir. A gente até tentou aqui na América Latina fazer aquela substituição de importação, comprar máquina velha da Europa, mas não funcionava. A gente jamais ia conseguir competir com eles. A gente ficou tipo, fechado e preso a produzir commodity, que é algo que a gente simplesmente não conseguia, que nunca vai ter o mesmo valor, a gente não conseguia se desenvolver por causa disso. Mas mais do que tudo, o asfixiamento financeiro pelo FMI e pelos Estados Unidos. A gente teve uma cacetada de empréstimos a juros altíssimos sendo dados, porque o FMI queria a todo custo que a América Latina aderisse a Bretton Woods, que começasse a fazer austeridade fiscal e queriam usar isso como moeda de troca. O que aconteceu é que a Argentina meteu foda-se para isso, é o que Cristina Kirchner, né? E obviamente nunca fez. Mas eles queriam a todo custo prejudicar a economia da América Latina, tentaram a ditadura, tentaram tudo para prejudicar a economia da América Latina. A Argentina não é fruto do fracasso econômico do modelo peronista, mas é fruto do fracasso econômico porque ela foi boicotada e ela tinha pouquíssimas chances de sucesso. Relativamente, a Argentina é o que é, e ok, os últimos 10, 15 anos de política deles foram horríveis. Isso não é culpa do peronismo, mas mais do que tudo, até lá, eles foram boicotados diretamente, ano após ano, durante toda a sua história. A Argentina deu errado como qualquer país fudido da América Latina. E ainda assim, é o segundo maior. Ainda queria ter que ser um legado bom. E mesmo assim, durante todo esse processo, e pra gente que é o mais importante que diferencia, ela teve estabilidade democrática, ela nunca ofertou com fascismo, coisa assim, e teve direitos sociais. As pessoas não passaram fome. Esse é o comparativo. Se vocês preferem um suposto desenvolvimento econômico que a gente acha que não aconteceria no cenário em prol das pessoas passarem fome, boa sorte. Ok, eu inicio em breve. Show. Eu não consigo ver o chat, tipo, como sempre, então eu aceito ponto de informação pela mãozinha ou pela câmera. E eu inicio em cerca de 10 segundos. Ah, ok. Foi. A primeira coisa que tem que ficar muito clara para as comparativas fazerem sentido é que quando eu tô falando do peronismo, eu falo de uma tendência política, formato de ações, princípios que acabam sendo levados em consideração e outros acabam sendo abandonados. Enfim, isso significa que eu trabalho em dois âmbitos temporais. Enquanto era o próprio Perón construindo o que a gente considera hoje como peronismo, bem como posterior a ele, a forma como eles instrumentalizaram esses preceitos políticos, se valendo deles para as próprias campanhas, para o próprio Palanque, ideais, etc., formando o peronismo enquanto movimento. Para elucidar, é como se eu falasse do varguismo, ou sei lá se esse é o termo de fato, o que faria parte tanto das atitudes diretamente tomadas por Vargas e que posteriormente criaram um padrão a ser seguido, tipo, movimento varguista, ou sei lá, por exemplo, tipo, o Lula se baseando em alguns preceitos dele. Essa explicação inicial é relevante para eu já afastar a relevância do caso de primeiro governo. Sim, eu entendo que Perón tomou uma série de atitudes duvidosas enquanto se tratava de economia, como dívida externa, gastos públicos, imprimir dinheiro, etc. A questão é que isso é pouquíssimo excludente, Diller. O IME explica, tipo, pouquíssima coisa sobre o peronismo em si. Muitos políticos, ainda hoje na Argentina, mesmo que não sigam o ideal peronista, assim como o Milton mostra para vocês, ainda mantiveram e mantêm, como o próprio Milei, que foi eleito, tipo, por ser antiperonista, também tomaram uma série de atitudes duvidosas economicamente, prejudicaram a inflação e etc. O que, segundo o governo, mostra para vocês é que o peronismo é o responsável por isso e quais preceitos de tomada de decisão foram utilizados por ele que fazem com que os demais políticos também busquem a sua própria tomada de decisão. Isso vai ficar mais claro também ao longo das minhas refutações. Basicamente, quando eu tô falando, então, de instituições, que é a grande parte do que, tipo, a primeira oposição fala, é um pouco de, tipo, construção de instituições, identidade, que segundo a oposição fala, eu consigo aferir se um Estado é estável ou instável por duas formas diferentes. Primeiro, se as instituições são respeitadas. Segundo, se a relação básica entre as receitas e despesa do Estado também são respeitadas e como funciona isso, para então eu ter essa identidade e força da Argentina sendo construída. Quando se trata de respeito às instituições, eu acho que aqui reside com mais clareza, tipo, o baixíssimo apreço de Perón e dos demais peronistas para com as instituições. Como assim? É o que o Milton explica para vocês. No campo político, Perón basicamente neutralizou seus opositores, basicamente, tipo, o Medeiros queria dizer que isso é simplesmente uma narrativa da direita, sem
sem me mostrar nada nesse sentido, quando o Milton já deu, tipo, pelo menos 4 exemplos específicos, é no mínimo fazer um atributo, tipo, malabarismo argumentativo só para descredibilizar um argumento que ele não sabe como refutar. E mais do que isso, ele basicamente tinha uma interpretação política que considerava refazer as instituições políticas do país e reduzir essa importância da democracia na Argentina por meio da sujeição dos poderes da Constituição aos interesses do executivo. E isso não é lunático, Medeiros, isso é o que Vargas fez, o que outras figuras também fizeram e, tipo, foram só justificadas com base em eu estou dando direito aos pobres ou qualquer coisa nesse sentido. O que a gente está dizendo é que não vale a pena. O grau de personalismo que Perón tomou e que até hoje de fato é conhecida, não só por ser uma figura forte, mas por moldar instituições e faz com que ele tenha se tornado, tipo, a própria figura do Estado. Isso significa que o apreço institucional estava muito prejudicado, porque no fim das contas era justificado com essas ações de mas isso é melhor para o povo, mas isso é melhor para a economia. A minha atitude individual é o que mais vale, é mais importante, devendo ser desta forma. Cara, e aqui fica, tipo, ainda mais engraçado perceber como a falta de apreço institucional sendo guiado e perpassado pela política ao longo do tempo não é visto só nos políticos que são peronistas hoje, mas como invade toda a política, tipo, argentina. E é bem curioso que o Milei tome decisões sem respeito técnico algum, simplesmente porque sim, sendo visto e tendo uma auto-interpretação de que político de verdade é um político que resolve, aquele que está disposto a sacrificar as instituições em prol de atitudes que se propõem a salvar o país da crise, mesmo que, sei lá, ele tenha que fuder a população, tipo, no curto prazo. O governo de Perón interveio na Suprema Corte do país, ele é o único, tipo, governador antiperonista que foi deposto, ou, sei lá, a própria lógica de perseguição das, tipo, universidades e tudo mais que o Milton fala, e tudo mais, fazendo com que, tipo, eu não entenda como é possível convergir um ideal de participação popular ao mesmo tempo que eu calo, amedronto e persigo essa mesma população no fim das contas, dizendo que, tipo, o meu lado ideológico ainda é o melhor de todos. Tipo, é por esse motivo que o caso de Medeiros acaba sendo ainda mais lunático. A democracia deveria servir ao povo de fato, mas não é esse preceito peronista, não. Tampouco é que a população super enxergava, tendo em vista que, novamente, a oligarquia continua forte, e até hoje eu tenho, tipo, famílias específicas da elite com muito poder, enquanto o resto da população, tipo, só se fode, como a política pública, no fim das contas, não funcionou muito bem. E esse simbolismo deu tão errado que o Massa, que estava concorrendo com o Milei, e era o suprassumo do perronismo no final das contas, tipo, e que prometia 30 mil políticas públicas, pasmem, ele não foi eleito, quem foi eleito foi o antiperonista. Mas no segundo ponto, a estabilidade de um país é percebida com base na sua relação entre as receitas e despesas do Estado, e aqui você vê que com curto prazismo baseando muitos dos princípios peronistas acaba sendo negativo. É aqui que a gente é mais justo com oposições do que primeiro governo foi dentro desse debate, e concede que, de fato, a Argentina tem uma série de outros fatores históricos para estar em crise, beleza? Mas, novamente, as escolhas erradas tomadas por políticos peronistas que distorcem o peronismo, como a Rafaela tenta falar, um exemplo bem claro de como o peronismo está fazendo muito mais mal do que bem. Se eu tenho um bando de políticos gerindo a economia de forma irresponsável, fingindo ou não que isso é peronismo, eu não me importo, ainda assim é uma forma de ação baseada nessas ideias de que as coisas que valem a pena e valem a pena ser de imediato. Eu preciso resolver o problema econômico, imprime dinheiro. A população está sofrendo com a escassez de algum aspecto social, distribui uma série de dinheiro sem construir uma mudança na base palpável, porque o mais importante é o curto prazo, a solução fácil e ser o salvador imediato. Isso não resolve a longo prazo, isso faz com que a população continue na merda nos dias de hoje e que a Argentina seja ainda mais em crise, porque o imediatismo e esse curto prazismo é tipo o suprassumo de todas as políticas públicas que eu devo fazer sem conceder uma base sólida. Cara, é claro que eu não vou dizer que ajudar a população é ruim, nem que o assistencialismo não deveria acontecer, porque eu torço muito para que ninguém aqui nessa sala, além do Milton, seja neoliberal, como a Rafaela fala. Mas a questão é o que se faz e como se faz. O governo, o poder executivo e as demais instituições precisam seguir esses princípios de estabilidade a longo prazo, economicamente falando. E é isso que tem a ver com o peronismo, Cecília. Não é a atitude em si, mas é a forma de escolher agir. É quais princípios sentir que são os mais importantes e que pautam tudo. E é isso que garante que no cenário externo eu tenha respeito institucional que garante investimento na Argentina, ou que no cenário interno eu tenha respeito institucional que garante que outros políticos não taquem, tipo, foda-se, ou deixem, tipo, tudo para ser curto prazista e não tenham respeito às instituições definitivamente. Vai, Medeiros. Tá, Camila, eu queria que você me quantificasse o suposto dano de respeito às instituições 70 anos depois do governo dele. Olha como eles lidaram com a ditadura. Foi muito melhor do que o Brasil. Você acha que a Argentina é menos democrática que o Brasil? Meu Deus, tipo assim, é muito bizarro tu querer usar uma resposta de tipo, nós acabamos com a fome ou qualquer coisa nesse sentido. E, tipo, olha, veja como a Argentina, tipo, tem impactos positivos. Primeiro, porque a Argentina não tá na merda. Segundo, porque eu já falei vários exemplos de como essa atitude peronista, tipo, foi usada para basear princípios, especialmente de todos os políticos, mesmo que eles não sejam peronistas, como, por exemplo, o próprio Milei. A crise atual não é culpa tão somente do peronismo, beleza? Mas o imediatismo, a falta de apreço institucional, a força interna, acima de tudo, que colapsa a própria economia como forma de fingir que é uma potência e que hoje corrompe a identidade nacional. Sentir que sentir que o país é fracassado como é hoje, não melhora o nacionalismo e tampouco ajuda na identificação. E, por fim, grande parte dos pontos de primeira oposição não são de fato verdade, que consegue ser verdadeiro, no fim das contas, só reforça a onda de ônus deles, especialmente porque a população, tipo, mesmo que
especialmente porque é pouquíssimo intuitivo que a população somente tem interesse pela política justamente por causa do Perón, o que também vai servir, tipo, por causa do Medeiros de simbolismo e tudo mais, justamente porque a Argentina não era cega às políticas públicas, e a moral é que a gente não percebe essas políticas públicas sendo feitas de forma irresponsável e sem apreço à instituição no final das contas. O que a gente garante é justamente que só que o bem simbólico supesado no fim das contas há um mal institucional e econômico, é, tipo, muito mais relevante esse mal institucional e econômico, porque é isso que faz com que todo esse simbolismo seja perdido nos casos de oposição. Orgulhosamente, segundo o governo. Tudo certo, gente? Estão me escutando? Espero que sim. Pode pelo chat ou pela mãozinha. Ok. Vou começar o meu discurso em 5 casos. 4, 3, 2, 1. Mesa, primeiro eu vou começar com o primeiro governo. O primeiro caso de primeiro governo se liga na ideia de que pela política de Perón, ela aumentou o ciclo de desconfiança e de polaridade, ao passo que se tornou a sua população alienada pelo populismo distorcido. Guardem essas palavras. O peronismo esteve no poder 25 dos 39 anos da redemocratização da Argentina. É óbvio que a personalidade que carregam o governo de Perón não foram todas sensacionais e elas não precisam ser uma moção de fez mais mal do que bem. Isso não muda o fato que o peronismo, enquanto movimento político, que é o que a moção existe, fez movimentos políticos e decisões políticas e sociais que fizeram muito bem para a Argentina, para o seu legado político, para o seu legado de indivíduo, de população. O peronismo foi a vanguarda de ganhos trabalhistas argentinos. A maioria dos países da América Latina teve o seu, como, por exemplo, o Brasil teve o varguismo, o petismo, existiu no Chile e no Uruguai também. Seu ganho no país começa aí. Um líder carismático consegue solidificar um partido que tem grande parte do seu engajamento político, faz engajamento interno dentro do país e ganha grande poder de barganha para que a Argentina agora ela tenha e perdure durante muitos anos da sua redemocratização um partido político de welfare state que é forte no Congresso e é forte nos seus âmbitos institucionais da sua população. O peronista, enquanto movimento, consolidou a quebra consolidou o que era de fato a esquerda naquele país. Ele fez com que o povo argentino se reconhecesse com uma autoestima de espelhamento através de uma identidade relacionada com aquele movimento e aquele partido, aquela nação. Um partido focado no trabalhismo é bastante importante nesses países latino-americanos, porque é a pauta de esquerda que mais convence, mais engaja o povo, porque normalmente é aquela pauta de esquerda que é capaz de garantir os primeiros direitos sociais, os direitos de primeira geração a uma população argentina. O peronismo fez mais do que um partido do trabalhismo qualquer. Ele não só enraizou a ideia de que aqueles direitos sociais deveriam ser carregados para aquele partido político, para aquelas pessoas e pelaquela identidade argentina focada à época, visto que o peronismo durou muitos anos. Mas ele consolidou uma autoestima nacional que o Medeiros inaugura, inclusive, exatamente caro para democracias recentes, que precisam de estabilidade. E esse é um ponto central de refutação, não só para o primeiro governo, mas para o argumento de segundo governo de instituições. É que eu faço um flagging para eu indicar agora que eu estou refutando os dois. Uma democracia recente, você precisa mais do que necessariamente políticas públicas econômicas ou só o mínimo do povo. Uma democracia recente precisa fazer com que o povo acredite em um curto período de tempo que ele é capaz de se engajar com aquela identidade da população. Ele é capaz de se engajar com um partido político. Mas não só isso, que ele é capaz de credibilizar as instituições e credibilizar a forma como a gente faz democracia no Brasil. Aqui você precisa bem mais do que uma afirmação de que o populismo é ruim para mostrar o dano. O populismo é algo bem comum nas democracias recentes, paternais, né? Por exemplo, que assolam a América Latina, mas o populismo argentino, por Perón, tem uma diferença central. O Perón está morto. O personalismo em torno da imagem que durou todos os 25 anos em que ele esteve no poder está relacionado às pautas que ele reivindica. Mais de 25 anos que ele esteve no poder, está às pautas que ele reivindica, que agora são abraçados e valorados pela população como um estandarte imaculado, que mantém seus direitos sociais apenas em crise política, e não só mantém seus direitos sociais em crises políticas de forma mais sólida que os outros países em crise na América Latina, mas mantém seus direitos valorativos, seus direitos de escolha de políticas e seus direitos de escolha nas suas instituições. Aqui eu preciso fazer uma ressalva rápida
rápida, principalmente ao que o segundo governo fala dentro desse debate. Eu faço flagging para indicar isso. Qual é a probabilidade do peronismo ser culpado por grande parte das intervenções políticas dentro da Argentina, perseguir grande parte da sua corte, fazer uma corte, um Congresso Nacional que seja desengajado, perseguir opositores até hoje, e isso ser o caralho de homens justos. Isso não pode ser verdade, Mesa. Vamos explicar um pouco, passo a passo. Primeiro, perseguição de homens políticos, perseguição de opositores políticos. Pouco importa para mim se o Juan perseguiu ou não perseguiu seus opositores políticos, porque isso não é algo que o movimento social peronismo pegou como pauta. O movimento social peronismo, o peronismo como partido, o peronismo que está no Congresso, não persegue seus opositores. Ele não desaloca partidos, acaba com a mídia, ele não faz esse tipo de governo personalista em autoridade no poder. Ele não consegue fazer esse perseguimento de opositores, porque, na verdade, o peronismo, ele criou a oposição, ele criou o desenvolvimento de concessões, ele criou políticas de coalizão dentro do Congresso, dentro das câmaras, dentro das redes de deputados. Hoje em dia, a Argentina ela é uma democracia funcional justamente porque ela tem a capacidade de fazer, de criar esses centros políticos, lado de polarizados, lado a polo, que fazem com que ele não seja capaz de não existir opositores. Na verdade, existe uma grande oposição ao peronismo argentino. Isso faz o menor sentido. E também não faz o menor sentido dizer que ele correou instituições democráticas representativas ao se focar no poder executivo, porque se focar no poder executivo é uma estratégia de qualquer democracia recente e é o diagnóstico anatômico de qualquer país da América Latina. Mas o que ele fez, além disso, foi fazer com que a Argentina tivesse uma constituição forte, que perdurasse ao tempo, que fosse revisionada, que as pessoas acreditassem nessa capacidade de voto, nessa capacidade de escolha institucional, nessa capacidade de escolha de presidente, chefe executivo, chefe de Estado. Tudo isso mostra como as instituições democráticas argentinas são fortes, ainda que elas passem por ciclos de conservadorismo ou crises políticas econômicas, o que só mostra que vocês não entendem nada de peronismo. Agora vamos partir, antes de eu passar para a segunda parte, para refutar o segundo governo, aqui eu faço um grave disclaimer à primeira posição, já mostrando que essa é a nossa maior diferenciação, na verdade. Primeira posição tem algumas linhas argumentativas, e nós esperamos elas em algum tipo de linha de análise, porque, primeiro, a primeira posição tem duas deficiências, indicadas pelo Medeiros, mas mais do que isso, mecanismos de análise que eles usam para provar essa revelação da condição de vitória das oposições, que é mostrar como essa população engaja, faz uma identidade nacional forte, ainda que de fato eles premiem a importância do peronismo para essa população, para essa identidade de personalismo, e a gente parte, ok, de um mesmo pressuposto, a nossa vertical está em demonstrar que, na verdade, o legado parte da nossa análise interna de uma autoestima do indivíduo e não dos fatores externos de reconhecimento argentino, que foi o que eles provaram para nesse debate, e a gente já se estende nesse sentido. Eu estou falando especificamente de um mecanismo de prova daquilo que é mais relevante nesse debate. O nosso ponto é maior em ganhos políticos e ganhos de cultura nacional, porque nós estamos falando de motor de ação, de um indivíduo, a motivação dele para participar, votar, sentir parte de um sistema de um Estado-nação. Nós estamos mostrando como isso fez quando a gente fortalece essa democracia em fortalecimento, e como isso é muito mais importante do que todos os anos de oposições que o governo jogam pra gente. Antes disso, pai, Camila. Cecília, tu não pode escolher o que foi instrumentalizado ou deixou de ser. O peronismo tinha forma de agir de responsabilidade estatal máxima. Daí tu diz que o mundo só tem plausível, mas o seu de acabar a fome tem Presta bastante atenção, eu não sei o que vocês estão tentando fazer esse debate, de verdade. O peronismo não tem uma forma de instrumentalização estatal. O Juan Perón, ele pode ter feito algum tipo de instrumentalização estatal, como o Vargas fez, mas o varguismo não seria o que Vargas fez, por exemplo. Peronismo é a junção do que foi partido político, sua mobilização do movimento, sua mobilização do Estado, o que foram suas políticas de política e movimento. O que vocês estão tentando debater é, debater o pior debate, que eu posto para você, que ainda que existiram algumas contradições dentro do governo do Perón, que existiu do peronismo, que é carregado de legado, faz mais bem do que mal, não só pelos ônus econômicos, mas porque garantiu uma ideia, uma democracia. Nós mostramos como essas democracias, frente a uma democracia asfixiada economicamente, que já teria problemas de enfrentamento econômico, como aconteceu na Argentina e vários países em desenvolvimento, ainda assim foi capaz de criar um país com igualdade de acessos, estatais consolidados, um cidadão consciente de suas reivindicações. E é por isso que essa moção é uma moção que faz mais do que bem. Governos não podem tentar retornar na moção ao ciclo de conservadorismo, crises políticas específicas, ou uma lei para determinados pontos negativos que suprimem um legado de boas práticas dentro da política argentina como um todo. Não é sobre um movimento sem problemas, é sobre um movimento social de bem-estar social que resiste ao tempo, e resiste a tempo apesar das dificuldades. Resiste ao Milei, resiste aos opositores, resiste a um projeto político que faz força no Congresso, coíbe o extremismo, resiste às crises e garante o mínimo para a população, que é o acesso aos seus direitos básicos sociais, como sempre. Dito isso, muito orgulho em meu